nesse universo todo de lesão, ele é muito amplo, a gente pode falar de várias características, mas o objetivo é você entender o que não é normal. Tem uma lesão que é a lesão por pressão, que é uma lesão que acomete muito a população idosa. E é uma lesão onde a gente consegue trabalhar a prevenção. Claro que às vezes vai trabalhar a prevenção e vai acontecer por diversos fatores. Por fatores às vezes que não teve como agir. Mas tenho certeza que se você fizer a prevenção correta, trabalhar com esse idoso de forma correta, essa lesão ela pode até acontecer, mas a gente vai conseguir trabalhar com ela de uma forma melhor. E a lesão por pressão ela é muito importante nesse perfil, né, nessa população idosa, porque é uma lesão que pode acarretar outras patologias, uma lesão que pode levar a outros malefícios para este idoso. Ela é caracterizada como um dano localizado na pele ou de tecidos moles subjacentes, geralmente sob uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de algum dispositivo médico ou outro artefato. Quando eu falo de lesão por pressão, eu imagino a pressão mesmo que eu estou fazendo da minha pele, desse tecido da pele, com a proeminência óssea. Você imagina, tem o osso, eu tenho a pele e ela está fazendo uma pressão em cima de algum local, que seja uma cadeira, uma cama, e você fica muito tempo nessa posição. Eu vou pedir para você ficar nessa posição que você está por 1 hora sem se movimentar. Difícil, né? A gente não consegue, a todo momento a gente está movimentando, a pele, a gente quando está numa posição só começa ali, a perna formigar, você já vai lá, começa a trocar, já muda, já diminui a pressão que está fazendo naquele local, certo? Muitas vezes o idoso ele não tem essa condição, porque ele está com a mobilidade prejudicada, por alguma outra patologia, porque teve sequelas de AVE, né, que é o acidente vascular encefálico. Por sequelas ele ficou com a mobilidade prejudicada. Ficando com a mobilidade prejudicada, ele precisa de ajuda, de suporte para poder movimentar e trocar o decúbito. Se ninguém for lá trocar, ele vai ficar naquela posição por 12, 24, enfim, 36 horas. E isso não pode acontecer. Eu preciso ter essa mudança de decúbito, eu preciso ter artefatos para poder ajudar nessa prevenção. Porque não é ideal e nem se deve deixar o idoso numa posição por muito tempo. A gente precisa trabalhar essa movimentação. Isso é extremamente importante, certo? Elas surgem quando o corpo ou parte dele está paralisado e a pessoa não consegue se mexer, provocando a falta de circulação do sangue no local e a formação de ferida, né? As famosas escaras. Quando a gente entende que a pele é um órgão e que ele é um tecido, é formado por células e que células precisam de oxigênio e glicose para sobreviver, para proliferar, para se recuperar, né? Enfim. Quando a gente entende isso, eu entendo que se não está chegando circulação suficiente ali e eu tenho uma pressão que está lesionando esse tecido e eu não chego circulação para poder irrigar, por conta dessa pressão, eu vou abrir uma lesão. Daí eu coloco um fator extra, além de eu ter essa pressão acontecendo, eu ter essa dificuldade da circulação chegar nesse local, o paciente ele é diabético, onde eu já tenho a circulação comprometida. Ou seja, vai acontecer a lesão. E essa lesão vai demorar para poder cicatrizar, ou por vezes tem alguns pacientes que a lesão nem cicatriza. A gente fala que ela vira uma lesão paliativa, aonde eu só vou cuidando para evitar infecção, odor, sangramento, mas de fato ela não consegue mais se regenerar por vários fatores, ou como eu disse, como a comorbidade da diabetes, porque não troca a posição, enfim, por outros fatores fisiológicos que acontecem também, né, por patologias subjacentes. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Não é só a lesão, é todo o trabalho que esse corpo tem que fazer para poder cicatrizar esse tecido, certo? Essa foto ela é bem interessante porque ela mostra os pontos principais de proeminência óssea aonde eu posso ter lesões: calcâneo, sacra, cotovelo, região da escápula, cabeça, tornozelo, joelho, crista ilíaca, né?
costela, ombro, orelha. Então são movimentos aonde, se eu estiver nessas posições deitada, eu vou fazer essa pressão. E eu posso amenizar isso? Posso. Por exemplo, ali no joelho, nessa posição lateralizada. No joelho eu posso colocar ali uma almofada entre o joelho para eu não precisar ficar um joelho em cima do outro? Deve colocar. A gente fala almofada, mas normalmente a gente utiliza o nome de coxins, né? São almofadas, são rolos mesmo, que eu coloco ali, e na hora que eu coloco entre o joelho ali um rolo, uma almofada, eu não tenho essa pressão de um joelho com o outro. Então eu vou evitar o quê? A lesão. Eu posso aqui utilizar um colchão diferenciado? Pode, a gente vai falar sobre isso também. Né? Ali, por exemplo, no tornozelo, evitar um tornozelo em contato com outro, aquela pressão, deve na hora que você colocar o coxinho ali entre as pernas, arrumar e diminuir essa pressão. Então tudo isso faz a diferença. E como é que essas lesões são? Ela tem estágios? Como é que funciona? Tem, elas são classificadas, a gente consegue classificar essa lesão para entender a gravidade e entender também o tratamento que vai ser aplicado em relação a ela. Por exemplo, lesão por pressão estágio 1. A pele ela está íntegra, eu não tenho perfuração, mas ela tem eritema que não embranquece. Ou, por exemplo, é uma lesão onde ela vai lembrar pra gente, ela fica meio avermelhada e quando você aperta ela não embranquece, ou seja, não tem circulação. Quando você aperta algo, você vê que fica branco, que você tira a circulação, quando você volta a circulação, ela volta de novo. Faz o teste na sua pele. Aperta. Na hora que você soltar, ela fica branquinha, automaticamente a circulação volta, ela fica na coloração normal. Normalmente nessas lesões de estágio 1, a pele ainda não rompeu, mas ali eu sei que eu tenho uma lesão, porque na hora que eu vou apertar, ela não esbranquece, eu vejo que não tem circulação chegante. Se eu não tenho circulação chegando ali, que não está levando oxigênio, não está levando glicose para esse tecido, eu tenho uma morte celular, eu tenho uma morte de tecido, certo? Lesão por pressão estágio 2, perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme. Lembra que a derme é a primeira camada da pele, aquela camada mais superficial. Então eu tenho já uma exposição, eu já tenho ali uma perda dessa pele, deste tecido, né? Lesão por estágio 3, perda da pele em sua espessura total, eu já tenho essas camadas da pele prejudicadas. E na lesão estágio 4, perda da pele em sua espessura total e perda tissular, de músculo. Tem lesões que a gente consegue até chegar no osso, você consegue identificar o osso do paciente. Já perdeu todas aquelas camadas de pele, gordura, colágeno, queratina, elastina e chega lá no osso, né? Então são lesões que acabam sendo profundas. E eu consigo classificar porque o tratamento, sim, ele é diferente. Mas claro que a prevenção, ela é muito melhor. É muito melhor eu prevenir, fazer os cuidados necessários, que é possível, do que chegar nesse estágio. Mas se chegar, tem sim tratamento e claro que você sempre deve contar com uma equipe interdisciplinar, porque a lesão não é só a lesão, não é só a questão física, mas é a questão emocional, psicológica também, que fica abalada. Esse idoso precisa ter uma atenção diferenciada, tá? Aqui é pra gente poder entender melhor a lesão por estágio 1. Você vê que ali que ela aparece, a gente chama por assadura, né? Ela parece uma assadura, mas você vê que ali é uma pressão. Se você apertar nesse local que está mais avermelhado, você vê que não tem circulação. Este momento eu tenho que trabalhar prevenção não, né? Mas podemos dizer prevenção sim para outros estágios, mas é evitar com que isso ele progride. Como que eu vou evitar a mudança de decúbito e hidratação no local? Tá? Mudar decúbito, evitar com que esse decúbito ele fique ali nessa região sacra, na região glútea, que esse decúbito, esse paciente fique em decúbito dorsal, deitado e fazendo essa pressão. Então vou evitar, vou fazer a mudança de decúbito ali e vou trabalhar a hidratação neste local. A hidratação ali eu posso usar ainda o hidratante à base de vitamina A e E, com certeza. Lembrando que, pessoal, não só isso, aqui eu tenho que identificar em relação
e pensar em relação à troca de fralda. Se esse idoso usa troca de fralda, imagina que a urina ela é ácida, ela deixa o meio ácido, então ela deixa a pele mais sensível. Se eu não trocar essa fralda com mais frequência, deixar esse idoso com essa fralda, com essa lesão de estágio 1, vai abrir com certeza, porque eu vou manter aquele ambiente ácido, vai corroer mais essa lesão e esse tecido vai acabar abrindo. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, principalmente quando eu tenho um tecido aberto, eu tenho uma lesão por pressão estágio 2, eu tenho que pensar que a urina, as fezes podem adentrar a lesão e levar a sérias infecções, que podem evoluir a lesão de uma forma ruim e levar o paciente até a sepse, enfim, e por vezes a óbito. Então isso é importante frisar. Lesão por pressão estágio 2. Você vê que ela tem uma camada superficial, fina, mas já perdeu a pele. Eu já perdi aquele tecido, eu já consigo perder ali aquela parte, né, da primeira camada superficial da pele. Essa lesão, o ideal já é trabalhar com uma cobertura melhor, uma cobertura que vá oferecer uma hidratação melhor, né? A gente tem vários tipos de coberturas assim em relação no mercado, tá bom? Só que qual cobertura eu utilizo? Cuidado em procurar tratamento e cobertura em qualquer local, apenas pela internet ou por indicações de pessoas que você conhece. Quem vai avaliar o que vai ser usado são os profissionais da área da saúde, tá certo? Eles que vão avaliar e dar o tratamento para vocês. Vocês conseguem o tratamento tanto em rede pública como rede privada, às vezes orientações e conseguir até a medicação na rede pública, né? Então, o enfermeiro daquele local, o dermatologista, enfim, ele vai avaliar e vai dizer qual é a melhor cobertura para essa lesão, certo? Mas para falar de uma forma generalizada, neste momento eu vou pensar numa cobertura que vai devolver ali o tecido de granulação, ou seja, eu vou ajudar essa pele a granular, né, ficar com um aspecto melhor. Então ali eu tenho que trabalhar algo que vai me ajudar na hidratação, certo? E claro que também eu sempre tenho que colocar nesse pacote os outros cuidados, como troca de decúbito, higiene íntima de forma correta, troca de fralda nos tempos certos, utilização de coxins, de almofada para poder diminuir a pressão, e também os colchões que são muito falados hoje em dia, né? A gente tem colchão, o caixa de ovo, que é aquele colchão que ele parece uma caixa de ovo mesmo, e a gente tem colchão piramidal, elétrico, enfim. Você pode usar o melhor colchão que existe, mas só ele não vai dar o resultado que a gente espera, certo? Ajuda, mas não vai dar o resultado. É tudo um complemento, eu preciso complementar essas ações, certo? Lesão por pressão estágio 3. Você já começa a ver que eu tenho uma borda ali mais espessa, né? Uma lesão maior, onde eu consigo enxergar uma perda das camadas, né? Não só da camada superficial de pele. Essa lesão por pressão estágio 3 é uma lesão que é preocupante, sim. A gente tem que... não diferencia muito da 2 em relação ao tratamento. O que eu vou observar aí é a coloração. Eu gosto de dizer que lesão que a gente faz, nossa, essa lesão provavelmente vai cicatrizar com mais facilidade, é aquela lesão avermelhada, bem vermelhinha, porque ali eu identifico que aquele tecido está chegando sangue, está sendo irrigado, então isso vai ajudar a renovar as células e formar uma nova pele. Lesões amareladas e as lesões escuras, né, pretas, com crostas, isso a gente precisa procurar ajuda, porque são lesões que eu preciso tirar esses tecidos ruins, esses tecidos mortos, né, para poder nascer os tecidos novos e eu poder estimular essa pele. Lembrando que só cobertura também e essas questões do manejo de mudança de decúbito, de higiene, enfim, sozinha também não resolve. Eu preciso ter uma hidratação interna, uma alimentação boa, rica em proteína. Então, por isso que eu falo que precisa buscar os profissionais de saúde adequado para ter esse acolhimento tanto na nutrição, na questão do tratamento, da melhor cobertura, da questão psicológica. Isso a gente consegue encontrar, né, na rede pública e privada, certo?
Lesão por pressão estágio 4, neste caso é uma lesão com túnel também. É uma lesão onde eu vejo que eu perdi as camadas da pele, né? Eu consigo enxergar ali que perdeu musculatura, e é uma lesão que ela é tonificada. Se eu colocar, por exemplo, uma régua ali, pequenininha, uma régua para né, mensurar a lesão, essa régua afunda. Então essas lesões elas costumam por vezes segurar e acoplar infecção, secreção. Então são lesões que a gente precisa ficar atento, porque você olha assim e às vezes você não sabe qual que é a sua proporção ali, tá? E o profissional da área da saúde consegue mensurar essa lesão de uma forma correta e ver qual é a proporção dela, certo? Locais mais comuns além da região sacra, né? A gente fala muito da região sacra que ela é comum, mas também existem outros locais comuns. Né, ali o calcanhar é um local muito comum, porque na hora que o idoso fica deitado ou sentado, às vezes o calcanhar fica fazendo uma pressão, então pode ter a lesão. Essa primeira foto aqui no calcanhar tem uma lesão preta, né? Essa lesão mostra para mim que é um tecido que não é viável, um tecido que não é bom, então eu vou ter que trabalhar em cima desse tecido, e às vezes o profissional da área ele precisa retirar esse tecido para poder enxergar o que tem ali de baixo e poder estimular essa pele, certo? Outro local que costuma dar também é o couro cabeludo na cabeça, né? Por ficar nessa posição, acaba dando essas lesões. Por isso, o couro cabeludo é um local onde eu preciso ter uma inspeção cuidadosa no momento do banho, certo? Para ver se não está formando lesão. Outro local também interessante que costuma acometer é a orelha. Principalmente quando o idoso usa algum dispositivo como o oxigênio, que é aquele dispositivo, né, aquele catéter tipo óculos que ele acopla e ele vem aqui na orelha. Cuidado com esses dispositivos, porque às vezes eles podem ficar fazendo fricção mesmo, friccionar ali na orelha e acaba machucando e passa despercebido. Então a gente tem que ficar de olho em relação a essas lesões, certo? São locais que, assim, além da região sacra, região glútea, que é muito falada, a gente pode acontecer também, cotovelo também, né, por conta de proeminências ósseas, enfim. E a prevenção? Você falou tanto de prevenção, Camila, mas como eu posso entender isso melhor? Inicia pela mudança de decúbito, né? Mudança de posição de 3 em 3 horas e colocar sentado na cadeira no sofá. Então, estimular essa mudança de posição. Se o seu idoso conseguir ajudar nessa mudança, estimule ele a fazer isso, a nunca ficar numa posição por muito tempo. Aqui na literatura a gente coloca 3 horas, se puder ser antes, melhor. Isso não vai trazer malefício, pelo contrário, vai trazer benefício. Agora não consigo a cada 1 hora, tudo bem, mas assim, não ultrapassar as 3 horas, tá? Ao mudar a pessoa de posição, fazer isso com cuidado, não puxar membros, porque na hora que você puxa o membro sem estar com cuidado, você pode lesionar, porque a pele ela é uma pele sensível. Cuidado em relação ao pegar, ao toque na pele, faça com carinho, com cuidado, não puxe, tá? Não movimente o corpo do idoso para ele ficar cisilhando, né, no lençol. A gente fala fazer fricção no lençol, isso pode machucar também. Porque às vezes no sofá tá sentado, aquele estofado no estofado do sofá um pouquinho mais áspero, você puxa ali, a pele pode romper, tá? Manter a roupa da cama sempre esticada, isso faz diferença? Faz um teste, coloca o lençol todo dobrado debaixo de você, de qualquer jeito, e deita. Você não vai conseguir ficar por muito tempo, sua pele vai começar a incomodar. Você imagina um idoso que ele não consegue movimentar e tirar aquele lençol vai machucar. Então sempre esticado, muito bem esticado. Estique para não deixar nenhuma falhinha ali que possa machucar o local, tá? Sem dobras e sempre limpa, com certeza. Sempre trocar, manter a higiene, é tudo. Proteger as saliências ósseas dos locais onde tem osso com osso, né? Sempre proteger com travesseiro, pequenas almofadas ou até mesmo lençóizinhos dobrados, cobertores em forma de rolo, fazer aqueles rolos também é importante. Se eu posso, tenho aquisição e posso comprar aqueles rolos impermeáveis, melhor ainda, né? Tudo que eu posso lavar, limpar,
é excelente. Quando eu trabalho com tecidos ou com espuma, coisa que pode ali vazar a urina e aquilo juntar fungos e bactérias, não é legal, tá? Sempre tendo proteção, por favor. Levar o paciente ao banho de sol. O sol ele é super importante em relação ao cálcio, ele ajuda na aderência ao cálcio e a vitamina D, que é importante também. A vitamina D é um hormônio que ajuda na estimulação dos ossos, da pele, enfim. Então, tomar ali um banho de sol durante 15 a 30 minutos, claro que em locais permitidos dermatologicamente, né? No meio-dia, o sol ali raiando, não é isso, tem que ser os locais corretos, certo? Usar o colchão caixa de ovo, que é esse colchão da foto, um colchão muito comum, um colchão de fácil acesso, né? De um custo-benefício bom também. Só que esse colchão ele deve ser protegido com lençol, ou com material que tenha plástico, uma capa protetora, porque ele é um colchão de espuma, como eu disse, pode vazar urina, fezes e acaba indo pro colchão, a gente não consegue higienizar ele, tá? Ele encontra em casas de materiais cirúrgicos e sempre deve ser colocado em cima do colchão habitual, não troque, tá? Deixe só ele e tira o outro colchão, não, ele é um complemento, tá bom? Ele é um colchão que a gente costuma falar muito sobre ele, mas existem outras tecnologias hoje que também são excelentes, modernas, enfim, mas como eu disse, você pode usar um colchão caixa de ovo e o colchão mais caro que existe, pneumático. Se você não tiver todo esse manejo em relação à higiene, à mudança de decúbito, à alimentação, a tratamento adequado, não vai resolver, tá? Ele não é por si só que resolve tudo. Colocar pomada papagaio com cuidado para não machucar a pele do paciente. A pomada papagaio é utilizada para evacuação, né, para urina. Isso é bacana porque se eu utilizo a pomada papagaio, eu evito o uso desnecessário da fralda, né, que é algo que a gente tem que ficar de olho. Então, se o idoso consegue verbalizar que ele precisa ir ao banheiro ou para trazer o papagaio ou a comadre, estimule isso, porque colocar o idoso direto na fralda, isso traz consequências importantes, né? Então, se eu posso estimular ele ter esse hábito, eu vou estimular, claro que colocando com cuidado para não machucar também. Sempre oferecer hidratação hídrica, água, suco, chá, várias vezes ao dia, sempre pequena quantidade, não precisa ser de uma vez só, tá bom? Realizar a famosa massagem de conforto, a hidratação de conforto, onde eu faço aquela massagem, eu faço a hidratação, isso é importante. A higiene, não tem o que se discutir, sempre manter o paciente limpo. Quando ele perder o controle da urina e das fezes, troque sempre que necessário e aplique uma camada de creme barreira, né, que são cremes de proteção, de proteção de assadura, que existe várias marcas de vários valores também, e eles são interessantes para evitar algumas lesões. Curativos, né? O curativo, mas e o curativo? Eu tô tão preocupado com o curativo, como é que eu vou fazer o curativo, o que eu vou usar? Como eu disse, o importante é trabalhar a prevenção, eu entender que está acontecendo algo que não é normal, então para isso eu tenho que saber o que é normal, conhecer o corpo do meu idoso, sempre com respeito, mas em relação ao curativo, tem que ter uma avaliação médica e de enfermagem, onde a equipe vai definir o melhor tratamento, o melhor curativo, a melhor barreira, o que tem para oferecer também, né, o que você pode pegar na rede pública, isso é importante. O curativo também, quando ele é realizado, quando é determinado pela equipe, você já sai de lá com acordos pré-estabelecidos, né, de orientação médica, de troca, como que realiza, tem um treinamento que pode ensinar a fazer também. É importante evitar a presença de fezes e urina diretamente sobre a ferida, ou seja, eu fiz meu curativo ali na região sacra, o meu idoso acabou evacuando e sujou o curativo. Eu coloco outro curativo em cima? Não, você vai tirar tudo, vai limpar de novo aquela lesão e fazer outro curativo. Então são questões básicas, mas de bom senso, que faz com que a gente evite consequências desnecessárias, né? Lembrando que a pele é um órgão, a gente precisa cuidar bem desse órgão, para que ele nos forneça tudo aquilo que a gente precisa, para que continue sendo nossa barreira de proteção. Lembrando que a pele do idoso
ser mais sensível não é questão de doença, é algo fisiológico que acontece, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, mas a gente sim, claro, consegue evitar grandes consequências de lesões trabalhando a prevenção, e você como cuidador tem um papel extremamente importante nesse processo. Eu agradeço muito a sua companhia, espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido esse processo e que você possa fazer a diferença. Até mais e gratidão por tudo.